E aí, galerinha do primeiro ano, beleza? Vamos dar continuidade ao assunto, tá? Vamos repor a aula do dia 13 do 9, tá? E dar continuidade ao assunto. Esse assunto que nós falamos anteriormente, até a semana passada, foi sistema reprodutor masculino e feminino, né? Então, quando se fala em sistema reprodutor masculino e feminino, a gente fala em reprodução. E que tem que ter cuidado em relação a isso também, além de falar sobre a reprodução, que é uma coisa natural, que é uma coisa que todas as espécies precisam realizar para perpetuar a espécie, mas também na espécie humana tem um outro critério aí, que são chamadas as ISTs. Hoje ela é chamada dessa forma, IST, tá? Antigamente era chamada de doença. Só que a nomenclatura mudou para facilitar, né? Porque nem todo mundo é doente, ele pode ter a infecção, mas não necessariamente ser uma pessoa doente e tal. Então ficou foi para facilitar, para melhorar a questão de passar esse conhecimento dessas infecções de uma forma mais branda, mais leve, tá? Então, existem ISTs causadas por vírus, existem ISTs causadas por bactérias e existem ISTs causadas por protozoários, tá? Quais são, professor? Qual é a principal IST causada por vírus? Cara, já tá na cara, né? É o vírus HIV, bicho, tá? O vírus HIV, que é a síndrome da imunodeficiência humana, tá? A AIDS é a síndrome da imunodeficiência humana. Então o que é que pode ocorrer com uma pessoa que se contamina com esse vírus? Ele pode sofrer uma baixa imunidade, ele pode ficar sem imunidade. Então qualquer coisa que vier a afligir, a tocá-lo, ele pode se contaminar facilmente, tá? Uma pessoa saudável para gripar, por exemplo, se contaminar com o vírus da gripe é muito difícil. Já uma pessoa com HIV, ele vai ficar mais fácil, ele vai ficar um alvo fácil, uma presa fácil para esses vírus entrarem em contato com ele. Então a pessoa, turminha, ela pode, certo? Ela pode ser uma pessoa soro positivo, ou seja, ela pode se contaminar com o vírus, mas se ela fizer o tratamento correto, ela não precisa necessariamente ser uma pessoa que tem AIDS, tá? Ele consegue, esse medicamento consegue manter essa pessoa com o sistema imunológico ainda trabalhando corretamente e não precisa necessariamente desenvolver a doença, tá? Aí essa pessoa passa a ser chamada de soro positivo, tá? Não uma pessoa com HIV, e sim não uma pessoa doente com AIDS, e sim uma pessoa soro positivo. E quais são as formas de contaminação, professor? Cara, todo mundo já sabe, o ato sexual sem camisinha é notório aí, é de cara. As pessoas ainda em pleno século XXI, sem conhecer o parceiro ou a parceira, tendem ainda a querer ter relações sexuais sem camisinha. Cara, corre o risco de se contaminar com o vírus HIV, tá? Não só com o ato sexual sem preservativos, mas também com o uso de seringas, o uso de alguma coisa perfuro cortante, tá? Que tem um contato com o sangue de uma pessoa que esteja infectada com a doença. Se for passar, a pessoa vai se contaminar com essa doença, tá? Uma outra forma, o leite materno. Então, se a mãe tem esse vírus, ela não pode amamentar o seu filho, porque o seu filho pode ter se contaminar com essa doença a partir da amamentação ou na hora do parto, tá? Se essa criança tiver o contato com o sangue da mãe. Então é todo um processo coerente, a mãe deve tirar todo bonitinho, né? O médico deve tirar a placenta antes de se estourar, para que essa criança não tenha um contato com o sangue da mãe. É todo o contexto aí, tá certo? E muitas pessoas acham, turma, que não posso abraçar, não posso ter contato. Pode, você pode abraçar, você pode pegar na mão, você pode dividir toalha e tudo mais, que é falta de higiene, mas você pode ir lá e tal. Só que você não pode ter contato com o sangue dessa pessoa, tá? Você não pode ter o contato, você não pode transar sem camisinha, você não pode usar. Você pode compartilhar copo, você pode compartilhar talher, mas você não pode ter o contato com o sangue. E dessa forma, pode se contaminar, certo? Já uma outra IST
provocada por vírus é o codiloma, tá? Esse codiloma é famoso, a famosa crista de galo. Ou seja, tanto no órgão sexual masculino quanto feminino começa a surgir uma espécie de uma verruguinha que vai causando incômodo na genitália, tá certo? E um dos processos para retirar essas cristas, essas verruguinhas, é justamente uma cauterização a laser. Então, como vai se contaminar, professor? Sexo sem camisinha. Nesse caso é sexo sem camisinha, tá? Não podem transar sem camisinha. Então sempre tenham cuidado quando vocês começarem a ter uma vida sexual ativa, usem sempre camisinha. E o outro vírus, tá? Causador de IST é o HPV, tá? Que é o câncer no colo do útero. Isso acontece, já teve campanhas lá até na nossa própria escola, já teve campanha lá de vacinação contra HPV e tudo direitinho. O que acontece? As meninas, elas devem tomar vacinas contra esse HPV. Elas precisam tomar a vacina contra esse HPV, tá? O que acontece? Esse HPV ele se alastra dentro do colo do útero, lá no colo do útero. Então ele pode desenvolver um câncer ao ponto de ter que retirar o colo do útero, tá? Independente da idade. Então cuidado. Como se vai se contaminar, professor? Ato sexual sem preservativo, certo? Então, turminha, vou finalizar aqui as ISTs causadas por vírus. Na próxima aula falarei sobre as ISTs causadas por bactérias e protozoários e fungos também, tá? Então espero que todos tenham gostado. Beijos, beijos e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.